Vamos começar pela menos indigesta aqui. Vamos lá. Arroz é gostoso. Mas pela mudança no Supremo Tribunal Federal, né? Que é algo formal, protocolar, né? Agora, tem uma mudança de postura importante, aí, pelo menos de perfil do presidente, né? Lembra daquela história em Fuchs We Trust, né? Daqui justamente foi a mensagem do ministro Moro, na época juiz ainda, naqueles grupos de WhatsApp lá, de Telegram, né, que foram vazadas, né? Então, naquela oportunidade a gente via que os procuradores da Lava Jato, o próprio juiz, Sérgio Moro, na época juiz, confiavam no ministro Luiz Fux. Por quê? Porque nas divisões internas do Supremo Tribunal Federal, quando se trata de Lava Jato, o Supremo ele se divide, né, entre uma ala que acha que há realmente abusos que precisam ser coibidos até em ações judiciais e outra que defende lá as ações da Lava Jato. Historicamente, nas sessões que a gente já acompanhou aqui em Brasília, o ministro Luiz Fux ele tem se posicionado a favor do Lava Jato, uma postura diferente do ministro Dias Toffoli, que tem se alinhado também, historicamente, aquela linha que é chamada no Supremo de garantista, né? Já o ministro Luiz Fux está numa ala aqui do Supremo que internamente é chamada de punitivista. O Supremo costuma se dividir aí nesses julgamentos, né? O ministro Luiz Fux, por exemplo, votou a favor da prisão após a condenação em segunda instância. Aliás, esse é um assunto que pode voltar aqui, eventualmente, ao Supremo. Agora, pela frente, o ministro vai ter alguns desafios. Aí o principal deles é manter essa harmonia entre os poderes, que é um preceito constitucional, tem que lembrar sempre, né? A Constituição estabelece a independência, mas a harmonia entre poderes. Por que a gente está falando isso? Porque na gestão do ministro Dias Toffoli, tivemos embates públicos e diretos entre o presidente da República e ministros do Supremo, né? E nesse momento delicado, o ministro Dias Toffoli teve um papel importante lá de tentar construir pontes, dialogar, conversar, né, e tentar melhorar o clima que era muito ruim naquela oportunidade, muito delicado. Até o presidente Jair Bolsonaro fez uma referência a isso no discurso agora da despedida de Dias Toffoli ontem aqui no Supremo, né? Agora, nas pautas, olha só, pela frente, o ministro pode ter que enfrentar aí uma pauta ligada a aborto, a descriminalização de drogas, né? Isso tem uma espera aqui no Supremo para a decisão. Questões ligadas à Lava Jato, nas turmas, na segunda turma. Tem que lembrar que ainda se aguarda aquela decisão sobre o ex-presidente Lula, numa ação da defesa do ex-presidente que alega parcialidade do ministro Sérgio Moro, na época juiz Sérgio Moro. Falta definir essa parada aqui que pode alterar o julgamento do ex-presidente Lula e outras tantas questões importantes aqui do Supremo, como os inquéritos abertos, né? A gente estava falando daqueles momentos mais delicados entre judiciário e executivo. Tem o inquérito das fake news, que foi aberto não seguindo uma tradição, o rito que a gente conhece, foi um inquérito aberto de ofício. Dias Toffoli escolheu o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e esse inquérito ele tem como foco aliados do presidente Jair Bolsonaro, por isso que gera toda essa reação e até gerou uma crise entre poderes, com palavras muito duras do presidente, né, em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Luiz Fux assume com esses desafios, né, e a gente espera aqui que tente manter essa harmonia aí entre os poderes que é tão procurada. 2 anos, toma posse hoje formalmente, 2 anos pela frente na presidência do Supremo. Esse era o tema menos indigesto, né, Orengo? É aborto, descriminalização das drogas, prisão em segunda instância, Lula, Moro, tranquilo. Agora, olha, para dar uma desbaratinada aqui, a nossa ouvinte Valéria Pereira, que é de Curitiba, disse que nessa semana o Rodrigo Orengo, de prato chique, vai fazer arroz. Uau! Vai ter foto de arroz no Instagram do Orengo. Aniversário de casamento, Orengo? Vai ter arroz na mesa. Ou macarrão, né? Pra gente buscar a alternativa mais em conta. Pois é, a recomendação aí, é essa, né, Orengo? Fica a dica. Hoje eu vou gastar, Orengo. Hoje eu vou te levar pra comer um arroz. Pois é, o governo reduzindo a 0 o imposto de importação do arroz depois da alta em todo o país que a gente percebeu, as pessoas se queixando muito, claro, né, Orengo, por causa do preço.
É verdade, isso preocupa muito o governo, né? Desde realmente a divulgação de pesquisas que apontavam o aumento do preço da cesta básica e principalmente do arroz e de outros produtos tão essenciais na gôndola do supermercado, o presidente começou a se manifestar, inclusive pedindo patriotismo, foi essa expressão que ele usou para os empresários e donos de supermercado, né, para reduzir margem de lucro, mas ontem a Associação dos Supermercados foi recebida pelo presidente e deixou muito claro, olha, essa é uma questão de mercado, né, realmente não tem relação direta com margem de lucro. Aí tem aí questões importantes como alta do preço, alta do dólar, também as importações e exportações do Brasil. O Brasil está exportando muito. Ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, já deixou muito claro que não vai ter desabastecimento. Essa é uma questão realmente de oferta e demanda, e ela espera que nos próximos meses aí, ou semanas, que tenha um equilíbrio maior nos preços dos supermercados. Agora, sabe quando começou esse assunto aqui? Muita gente ficou com receio em Brasília, comparando fatos históricos, lembrando daquela tentação que presidentes da República no passado já tiveram de tentar dar uma canetada, uma interferência direta num preço e numa regra de mercado. Todo mundo lembra da história dos fiscais ou das fiscais do Sarney nos supermercados, tinha até aquele bottom, né? A gente recorda recentemente que tivemos uma intervenção estatal diretamente na cadeia, né, do transporte do produto, depois justamente da greve dos caminhoneiros, estabeleceram uma tabela no preço do frete. Isso gerou uma consequência, segundo a CNI, a CNA, as confederações que representam a indústria e a agricultura, diretamente no preço da gôndola, inclusive, porque se criou um preço artificial e se foi repassado para o consumidor lá na ponta, né? Então, esse risco, pelo menos por enquanto, o presidente ele é muito claro, a ministra também é muito clara ao dizer o seguinte, olha, o governo não vai interferir diretamente nesses preços, né? A consequência poderia ser danosa, a história ensina. A saída, a alternativa é realmente buscar aí uma flexibilidade no mercado, né? Uma flexibilização maior aí, justamente, buscar outros mercados internacionais, é isso que o governo está fazendo, e até mexer com alíquotas tributárias para tentar gerar esse equilíbrio. Se espera aqui em Brasília, né, que tenhamos um equilíbrio aí nos próximos meses. Vamos acompanhar. Orengo, e nada até aqui de analisar o veto à desoneração da folha de pagamento. Ia ser nessa semana, aí está agendado para a semana que vem. Vai acontecer mesmo isso? Tem que ser, viu, Sheila? Não dá para esperar muito, porque as empresas estão cobrando, né? Tem que fechar aí os planos para o ano que vem, se realmente esse veto for mantido. Aí a saída seria, infelizmente, a demissão de trabalhadores que ficariam mais caros, né? Mas o cenário é aquele, né? Colocando em votação, esse veto ele vai cair, não tem jeito. Já tem voto consolidado, a gente vem conversando ao longo da semana com líderes partidários, até líderes do governo, que fazem essa avaliação. É o caso do vice-líder do governo, o senador Isalci Lucas, que já tem aí uma projeção de derrubada desse veto. O que se busca é uma tentativa de acerto aí, de acordo entre o governo, empresários, o Congresso, nos próximos dias, né? Não tem como evitar a queda desse veto, então a política de desoneração vai ser prorrogada. O governo tenta buscar apoio para novas políticas, para políticas econômicas que vão, inclusive, ser debatidas aí nas próximas semanas, né? Então busca o apoio desses empresários que vem pressionando muito, mas a expectativa é que na quarta-feira da semana que vem esse veto finalmente aí seja pautado. Vamos ver, vamos ver. Então tá certo, Orengo. Uma boa quinta-feira para você. A gente volta a conversar amanhã. Bom trabalho. Valeu, até mais. Valeu, até.